com os vossos companheiros de jornada terrena, não vai algum deles causar-vos constrangimento ou remorso, ao terdes de apreciá-lo em conjunto com os vossos mentores espirituais. Esta revelação, que o Senhor Jesus me incumbiu de escrever na Terra, tem duas grandes finalidades: contribuir para o desenvolvimento espiritual dos leitores, com o conhecimento do que no alto existe e que deverão experimentar, e também alertar a todos quanto a que possam evitar inconveniente ou contrário à sua felicidade espiritual, durante os dias que lhes restarem viver em sua presente vida terrena. Esta segunda finalidade eu considero bem mais importante que a primeira, pelo fato de prevenir a todos contra procedimentos pejorativos que iriam aparecer mais tarde em sua película. Acrescentarei apenas, que nosso meigo Jesus de Nazareta alimenta esperanças as mais sólidas de poder contar com um mínimo de 3/4 da população atual da Terra, para ocupar determinada esfera que está sendo preparada para receber novos habitantes, em consequência da promoção dos atuais ou uma grande maioria deles a mais elevado plano de vida. Todo este trabalho que estamos realizando, eu e numerosos outros mensageiros do Senhor, visa estas outras duas finalidades: evitar o sofrimento e o desespero dos seres humanos em face das operações do solo terreno, e a preparar o maior número deles para ocuparem a esfera bem mais evoluída do que a Terra, onde poderão permanecer ditosos, felizes, por largos períodos seculares até alcançarem um novo degrau espiritual. A esfera em referência possui em estado mais refinado tudo quanto na Terra existe: campos imensos de produção de alimentos puros para os felizes ocupantes, extensos jardins disseminados por todas as regiões habitadas, vias e meios de comunicação inteiramente desconhecidos dos terrenos, nascentes cristalinas, térmicas, medicinais, em colorações diversas segundo as necessidades vibratórias dos seus habitantes, e também uma escala infinita de aves canoras e animais amigos, a serviço dos seres privilegiados ali residentes. Mas não é tudo. Na esfera em referência existe uma notável preponderância da música e das artes, para edificação e regalo dos seres espirituais que ali vivem, não direi propriamente encarnados, porque seus corpos densos são constituídos de matéria mais rarefeita. Não é esta pequena descrição um agradável convite a cada um de vós, leitores amigos? Capítulo 14. Acontecimentos inéditos na história da Terra, algum novo continente ou arquipélago, a constituição da família, a carta de vida de cada um, providências relacionadas com a partida, a tranquilidade espiritual de cada ser humano. Os acontecimentos em vias de se positivarem no mundo terreno, com a finalidade de operar modificações em toda a superfície do planeta, devem produzir efeitos que a história há de registrar como absolutamente novos em toda a vida desta pequena esfera terrestre. Desses acontecimentos resultará o aparecimento de novos detalhes geográficos em várias regiões, inclusive o deslocamento de grande volume de águas, cujo espaço será ocupado por algum novo continente ou arquipélago. Nada acontecerá por acaso, porque tudo foi pacientemente estudado e cautelosamente planejado para atingir os objetivos desejados, com esta exclusiva finalidade: fazer da Terra um mundo de condições de vida bem mais feliz do que a que aqui é vivida presentemente. Está prevista a partida do solo terreno de bem avultado número de seres presentemente encarnados, em virtude dos acontecimentos em curso, porém isto apenas favorecerá aqueles que partirem, em face de sua transferência para planos espirituais onde a vida supera de muito a que viviam na Terra. O Senhor do mundo jamais planejaria fosse o que fosse para os seus guiados da Terra que não tivesse como consequência a sua maior felicidade. Não há, por conseguinte, por que se entristecer alguém com o que aí fica, visto tratar-se exclusivamente de promover aqueles que partirem a muito melhor situação do que a que atualmente vivem na Terra. E a família? Indagarão alguns. A família é constituída milenarmente sob a égide de forças superiores incumbidas exatamente de organizar, orientar e prover os seres encarnados de todos os recursos e meios necessários à sua permanência no solo terreno, não dependendo nenhum deles, por conseguinte, da existência ou não daqueles a quem coube a construção dos respectivos lares. Assim,
Toda vez que algum membro de qualquer família terrena é chamado de regresso ao plano espiritual, ele parte devidamente assistido e protegido, nada lhe faltando para a continuidade da sua vivência no plano a que for conduzido, segundo o grau evolutivo já alcançado. Quando isto acontece, podeis ficar certos, leitores meus, de que não foi por acaso, precisamente porque o acaso não existe na vida espiritual. Tudo está devidamente previsto e anotado no registro espiritual de cada criatura. Se, pois, um chefe de família é chamado de regresso da terra deixando no lar seres humanos a cuja manutenção ele provia, eles apenas sofrerão o traumatismo moral produzido pela partida do chefe ou responsável, porém continuarão a viver a sua vida, sendo não raro conduzidos por caminhos diferentes daqueles que poderiam seguir sob a direção de quem lhes deu o lar. Quando isto acontece é porque assim estava programado e jamais o será para a infelicidade dos que ficarem. A providência divina nada faz que não seja em benefício exclusivo dos filhos a quem os fatos possam atingir. Quanto ao fato de partirem da terra espíritos encarnados responsáveis pela manutenção de vários dependentes, isto se explica pelo cumprimento de desígnios igualmente previstos, inclusive não raro precisamente para que seus dependentes encontrem a oportunidade necessária de seguirem seu próprio caminho para o fiel cumprimento de tarefas que de outra maneira jamais ou dificilmente chegariam a cumprir. Isto em relação aos que ficam. Quanto aos que partem, um objetivo deve também existir se sua partida tiver sido das consideradas geralmente prematuras, mas que na realidade ocorrem no momento previsto na carta de vida de cada um. Quando isto acontece, quando um encarnado cheio de vida parte de regresso ao mundo espiritual, o fato se explica de duas maneiras, ou pela circunstância de deixar os que lhe foram confiados para iniciar na terra, entregues ao seu próprio destino sob a proteção da providência divina, ou então pela necessidade de se preparar no alto para o desempenho de nova missão no serviço divino. Neste caso, esses espíritos encontram no plano a que pertencem o repouso necessário para se refazerem do dispêndio fluídico em sua vida terrena, o que constitui para todos uma etapa bastante agradável, ao mesmo tempo em que vão acumulando ensinamentos de que terão necessidade em sua nova descida ao plano físico. Convém assinalar para que todos saibam, porém, que aqueles que partem do plano terreno jamais se sentem isolados dos entes que deixaram na terra, se assim o desejarem. Vivendo no plano ou mundo espiritual, os espíritos podem fazer muito pelos entes queridos em virtude da amplitude de sua faculdade de servir. Eles oram em favor daqueles que lhes foram caros, junto a entidades poderosas pelo grau evolutivo que possuem, e, se aqueles que deixaram na terra, isso desejarem e orarem também pelos que partiram, então a ligação feita através da prece torna-se tão sólida e eficaz, que mesmo vivendo em planos diferentes, encontram-se uns e outros tão perto como se continuassem juntos na terra. Isto que acabo de descrever são detalhes da vida espiritual muito interessantes para o conhecimento dos encarnados, muito devendo contribuir para o seu desenvolvimento espiritual. Este desenvolvimento terá o mérito de preparar a mente de cada um dos meus estimados irmãos encarnados para quando tiverem de regressar da terra, levando em sua mente espiritual uma ideia bem aproximada da vida que encontrarão no plano a que forem conduzidos. Para os encarnados aqui, ainda, uma informação bastante útil: ficam sabendo que a oração em favor daqueles que partiram tem o mérito de reforçar os respectivos laços de amizade, e contribuir para que os seus queridos do mundo espiritual se engrandeçam continuamente e possam fazer sempre mais por aqueles que orarem por eles. Resumindo, os encarnados oram pelos seus queridos que partiram, e estes, recebendo do Senhor Jesus as bênçãos de luzes provenientes das orações enviadas da terra, têm aumentado a sua capacidade de ajudar os que oram por eles. E a providência divina, testemunha permanente junto a uns e outros, a todos abençoa e protege. Falaremos em seguida de um assunto igualmente caro ao coração de todos os viventes deste mundo de Deus. Desejo referir-me ao que sucede geralmente quando algum irmão encarnado se aproxima de sua partida de regresso ao seu plano espiritual, e, consciente ou inconscientemente, toma providências relacionadas com esse acontecimento.
Nem sempre, ou mesmo só muito raramente o homem como a mulher tem a noção de que sua partida se aproxima, porque isso poderia causar-lhes profundo abalo moral. Casos existem, entretanto, em que isso acontece. Mormente há espíritos capacitados, os quais recebem a informação sem maior abalo. E quando, consciente ou inconscientemente, alguém inicia providências relacionadas com sua própria partida, uma interessante operação se processa em torno da personalidade psíquica desse alguém, com reflexos no respectivo plano espiritual. O homem ou a mulher que iniciarem providências relacionadas com sua partida, mesmo que o façam na absoluta ignorância do que está para acontecer-lhes, estarão em verdade preparando um regresso ditoso ao plano a que pertencem. Isso muitos encarnados o fazem em virtude de avisos recebidos no alto durante o sono do corpo, ministrados por amigos ou protetores espirituais, e noutros casos por inspiração de entidades que os visitam, para que façam determinadas coisas em que não haviam pensado. Em qualquer dos casos, isto é, agindo em virtude de avisos recebidos durante o sono do corpo ou inspiração de entidades amigas, estes irmãos deixarão sua matéria com a alegria de quem parte para uma viagem de recreio, na certeza de que tudo foi deixado em ordem. E isto representa muito para a sua tranquilidade espiritual no plano em que passará a viver. Bom seria, por conseguinte, que todos os encarnados iniciassem a preparação de uma possível próxima partida deste plano, embora a mesma só se possa verificar daqui a um bom número de anos. Aqueles que assim procederem adquirirão desde logo uma certa tranquilidade de espírito, como é de hábito dizer-se, que em consequência poderão verificar mais tarde que até conseguiram prolongar de muito a sua permanência na carne. A razão é a seguinte: aquele ser humano que puser em ordem todas as coisas de sua vida, que possa considerar-se em condições de poder desencarnar a qualquer momento sem deixar problemas para os que ficarem, essa criatura adquire desse fato uma tranquilidade espiritual que é capaz de prolongar sua vivência terrena por um período não imaginado. Da tranquilidade espiritual decorre, por assim dizer, a própria saúde do corpo, pela ausência de preocupações de ordem espiritual ou moral, responsáveis em grande parte pelas enfermidades que tanto encurtam a vida de muitos seres humanos. Da tranquilidade espiritual resulta, ainda, o perfeito funcionamento de todos os elementos de que é formado o organismo humano, prolongando a vida e saúde do todo. Mas ainda sucede algo muito importante para aqueles irmãos que conseguirem estabelecer a sua tranquilidade espiritual. A tranquilidade espiritual pode ser comparada às águas límpidas de um lago, permitindo que os olhares da margem consigam ver-lhe o fundo com perfeita clareza, sinal da absoluta serenidade das águas. Assim também, quantas ideias límpidas poderão beneficiar o ser humano que conseguir estabelecer sua tranquilidade espiritual. Um espírito tranquilo está apto a captar no éter as muitas e muitas ideias inspiradas dia e noite pelas altas esferas da espiritualidade. Será difícil a um homem ou a mulher estabelecerem a sua tranquilidade espiritual? Pergunto eu. E eu próprio responderei que absolutamente não. Esta tranquilidade é tão necessária, aliás, a todos os encarnados, como o próprio ar que respiram ou a água que bebem. E pode ser estabelecida muito mais facilmente do que à primeira vista possa parecer. Bastará atentar cada um para o princípio regulador dos deveres para com o próximo. Um ser humano que se sinta em perfeita harmonia com seu próximo, já estabeleceu um grau relativo de tranquilidade espiritual. Aquele que não ofende, não engana, não trai, e não prejudica ao seu próximo, está em verdade gozando já uma tranquilidade espiritual relativa. Mas se, além do que ficou dito, o ser humano ainda diligencia no sentido de contribuir para que o próximo construa também um determinado grau de tranquilidade espiritual, o resultado será um incremento da sua própria, pela satisfação que seu ato lhe proporcionará. Um novo grau dessa tranquilidade resultará do cumprimento dos seus deveres para com o Divino Mestre, orando constantemente a fim de manter e ampliar seu contato com o Senhor. Essa prática, indispensável a todos os filhos de Deus, serve para ampliar de muito, também, a tranquilidade espiritual de cada ser humano, quer se encontre momentaneamente vivendo na carne, ou como espírito livre da matéria.
São maneiras estas de ampliar cada um a sua tranquilidade espiritual, o que equivale a dizer tranquilidade de consciência. O cumprimento, pois, com alegria, dos deveres inerentes a todos os espíritos encarnados, assumidos espontaneamente no alto como condição essencial para uma nova vida terrena, é um dos fatores principais para o estabelecimento da necessária tranquilidade espiritual de cada ser humano. O homem ou a mulher intranquilos por motivo de sua maneira agitada de viver, são pessoas que todos nós lamentamos, em nossas observações cotidianas. Seus espíritos em muitos se assemelham às águas turvas dos lagos, através das quais nada ou muito pouco se consegue enxergar. Se esses espíritos pudessem experimentar alguns momentos de felicidade e bem-estar peculiares às almas serenas, justas, equilibradas, eu acredito que tudo fariam para que tratassem de construir desde logo também a sua tranquilidade espiritual, eliminando de sua mente todos os pensamentos e atos que contribuírem para sua intranquilidade. Acontece ainda o seguinte: as pessoas aqui classificadas como intranquilas, suas ideias acerca da vida, de imperfeitas, defeituosas ou malsãs, levam-nas à prática de atos também incorretos, defeituosos, prejudiciais a terceiros ou a si próprios, cujas consequências lhes acarretam quantas vezes sofrimento, prejuízo ou mesmo decepções. Esta classe de pessoas reúne os encarnados que desprezam a oração ao Senhor como uma necessidade mesmo de si próprios, e por isto não conseguem distinguir das boas as más ideias, de cuja prática é que resulta o peso enorme de suas consciências ao regressarem ao mundo espiritual. Agindo de maneira oposta, e submetendo suas ideias ao crivo de um raciocínio espiritualmente elevado, estes irmãos conseguirão, não só um êxito feliz, duradouro, em sua vida terrena, como adquirir esta fortuna imensa que é a tranquilidade espiritual que eu desejo sinceramente a todos os meus estimados leitores. Capítulo 15. Impacto no interior do globo terrestre, fato de há muito previsto. Grandes transformações de estrutura, previstas desencarnações em massa, o trabalho no além, música, pintura, artes, modelares, organizações hospitalares, cumprida uma grande missão terrena. Se acontecer que dentro de anos ou meses todo o globo terrestre se agite em consequência de algum impacto recebido no seu interior, tratar-se-á apenas de um fato de há muito previsto e jamais de um acontecimento de origem desconhecida. Para prevenir os habitantes da Terra do que possa surgir de um momento para outro, é que se deslocaram dos planos espirituais alguns milhares de servidores de Jesus, os quais não têm cessado de anunciar os fatos previstos e dizer aos encarnados terrenos o que lhes cumpre fazer para sua própria felicidade. Este espírito que vos fala é um daqueles servidores de Jesus de quase 2 milênios, que não podia conservar-se à margem do trabalho empreendido por tantos outros, cujo objetivo principal não é o de adquirir mais luz, mas sim, e exclusivamente o de contribuir para que todos os espíritos encarnados se preparem sem perda de tempo para a eventualidade de terem de partir do solo terreno sem prévio aviso. E isso está acontecendo, é de prever-se o estado em que poderão encontrar-se os despreparados, que serão aqueles a quem estes conselhos não tenham chegado ou não tenham sido levados em conta por esses irmãos. Bem certo é que em todos os tempos têm ocorrido desencarnações absolutamente imprevistas, partindo da Terra irmãos em aparente estado de boa saúde. Isso tem acontecido realmente e continuará a acontecer pelos séculos em fora, como fatos naturais verificados na vida humana. Na presente conjuntura, entretanto, em que a Terra sofrerá grandes transformações de estrutura, está previsto que se tem designado por desencarnações em massa, e em várias regiões possivelmente ao mesmo tempo, o que torna mais difícil o socorro espiritual aos assim desencarnados. Para prevenir a dificuldade prevista, é que se torna imprescindível a preparação espiritual dos homens e mulheres, mantendo seus espíritos em ligação constante com as forças superiores pela maneira já de todos conhecida porque amplamente divulgada. Com a preparação espiritual necessária, cada alma receberá no momento exato de sua partida, seja em que circunstância for, a direção a que tiver feito jus pela sua ligação com as forças superiores, também designadas forças do bem.
Essa direção conduzirá a alma instintivamente ao seu plano de vida espiritual, onde encontrará as necessárias condições de conforto e bem-estar. Ao passo que as almas despreparadas não encontrarão a mesma facilidade por não haverem construído em vida a indispensável ligação espiritual. Vedes por estas palavras quão grande tem sido o empenho de Jesus em procurar preservar todos vós, irmãos encarnados, de situações temerárias ou dolorosas em face dos acontecimentos programados para a Terra. Possivelmente muitas almas se defrontarão com situações tais, mas todos nós acreditamos que nenhum dos encarnados que tiver passado os olhos por estas linhas, se encontrará jamais naquela dificuldade. Conhecendo Jesus como conhece a soma de bondade que existe em todos os corações humanos, tem o Divino Mestre a certeza de que estes conselhos se propagarão rapidamente a todos os seres humanos, em consequência da bondade dos leitores para com seus amigos e conhecidos, a fim de que se preparem também. Este livro está sendo redigido desde o segundo semestre de 1966, e deverá estar concluído provavelmente até o fim do primeiro de 1967. Deverá estar, pois, em mãos dos leitores talvez mesmo em 67, para que possa antecipar-se aos acontecimentos mais importantes prestes a desencadear-se. Quando eles chegarem, porém, encontrarão o mundo devidamente prevenido e os espíritos preparados para o que vier a acontecer. Eu bem sei que o fenômeno da morte ainda é encarado na Terra assim como uma espécie de desgraça quando sucede inesperadamente, sendo, entretanto, acalentado e desejado por quantos espíritos já se sentem demasiado cansados para manter o corpo. A morte só pode ser encarada como desgraça por quantos não tenham tido oportunidade de travar relações com os seus queridos que partiram com a paz de Deus no coração. Destes se ouvem constantemente na Terra, em cujos lares haja condições para isso, as referências mais gratas à vida espiritual que todos vivem no alto, não encontrando muitos deles expressões capazes de traduzir esse estado de vida. Esses espíritos que assim se manifestam, são os que cumpriram na Terra deveres materiais a que estavam sujeitos, a par de deveres espirituais necessários à sua paz e tranquilidade espiritual. Pena é, sem dúvida, que o intercâmbio espiritual ainda esteja tão pouco disseminado nos lares terrenos, privados estes das confortadoras relações com os seus entes queridos do além. Os tempos que se aproximam, entretanto, trarão grandes progressos também neste particular, para maior alegria e felicidade dos que ficaram na Terra. Jamais alguém terá ouvido de parentes ou amigos desencarnados, referências constrangedoras à sua vivência espiritual, sejam elas relativas por exemplo, ao encarecimento do custo de vida nos planos em que vivem, sejam a dificuldade de transporte ou desemprego. Nada disto ouvirei jamais dos vossos amigos ou parentes que partiram da Terra, pela simples razão de que tais problemas lá não existem. Encarecimento do custo de vida, desemprego, problemas educacionais, econômicos ou financeiros, só existem entre vos estimados leitores. No alto encontrareis todos vós, os mais belos ambientes, habitações condignas com o máximo conforto, trabalho e alimentação segundo as necessidades de cada um. Encontrareis lá também espíritos que nada desejam em matéria de trabalho, porque a indisposição para trabalhar é-lhes congênita, mas nem por isso deixam de participar de tudo quanto existe para os que se empenham em fazer alguma coisa. Estou a adivinhar a vossa curiosidade em saber que espécie de trabalho existe no alto ou além, como quiserdes designar o mundo espiritual. Existe ali toda espécie de trabalho que conheceis na Terra, mas em sentido muito mais refinado. Por exemplo, no campo assistencial que é imenso, há para quantos desejem ajudar, uma tarefa imensa em assistir às almas que chegam da Terra carregadas de sofrimento físico e moral, na persuasão de que não desencarnaram. Essas almas, que são milhares cada dia, necessitam de assistência dedicada, carinhosa, até que consigam convencer-se de que morreram na Terra, onde terão deixado os sofrimentos físicos sepultados juntamente com a matéria. Necessitam apenas de tratar o sofrimento moral para adquirirem a tranquilidade espiritual. Essa espécie de sofrimento é bem mais difícil de curar pelas próprias implicações de origem. Contudo,
Ante a assistência que recebem, estas almas vão conseguindo também a sua relativa felicidade no plano em que se encontram, até que elas próprias se transformam por sua vez em assistentes espirituais de outras almas recém-desencarnadas. Esta é uma das espécies de trabalho existentes no além para quantos desejem desempenhá-lo. Mas há outras muitas, a escolha de cada um. Há, por exemplo, a pintura, a música, as artes na sua infindável categoria, ocupando numerosos espíritos que nelas encontram a sua verdadeira alegria. Há as numerosas áreas de cultivo de alimentos, flores, frutos, vinhedos e muitas outras, desempenhadas por entidades especializadas que operam maravilhas de produção. Existem ainda numerosos outros setores de trabalho a cargo de entidades dedicadas, em cuja atividade se sentem verdadeiramente felizes, direi mesmo duplamente felizes, encontram em que empregar utilmente o seu tempo, e recebem em recompensa luzes novas e constantes para acrescentar o brilho do seu belo diadema. Mas não é só, lá ireis encontrar hospitais e casas hospitalares irrepreensíveis, onde se recuperam almas desencarnadas portadoras de enfermidades que é necessário eliminar por não terem podido ficar nos despojos. Há nessa espécie de enfermidades regular número de vícios que atingiram o espírito, sendo necessário tratá-las de maneira completa e para sempre. Estas organizações ocupam centenas e até milhares de funcionários, dada a extensão dos serviços que devem desempenhar. Funcionários estes que ali vivem alegres e felizes a sua vida de espíritos livres da matéria pesada do ambiente terreno. Estas organizações podem ser chamadas com toda a propriedade de modelares. É um espetáculo bem interessante assistir-se à visitação que recebem em determinadas horas do dia, de entidades que comparecem, nem sempre para ver parentes ou amigos, mas principalmente para irradiar vibrações de saúde, amor e bem-estar sobre quantos ali estão internados. Teria de escrever um volume inteiro só para descrever para vós muitos outros detalhes destas organizações hospitalares, onde ireis encontrar um dia vários médicos e cirurgiões vossos conhecidos, dando sua grata cooperação no tratamento das almas enfermas. Desejava dizer-vos que o belo fichário de um dos maiores e mais belos hospitais do plano a que me refiro, está entregue há mais de 20 anos um belo espírito partido do lar deste meu querido intermediário, onde se constituíra na maior fonte de alegrias. Esta informação, entretanto, eu vou-la transmito confidencialmente, porque eu não pedi licença ao meu intermediário para vou-la dar. Peço-vos por isto as necessárias reservas. Acrescentarei que esse espírito recebera de Jesus uma importante incumbência e a realizou integralmente. Incumbir o Jesus de captar a fundo a afeição de seus progenitores em sua última encarnação, que seria breve. E assim fizera. Tendo nascido em corpo feminino, cumprir alegremente todos os seus deveres de filha, tornando-se, como disse, uma fonte de alegrias no lar em que vivia. A certa altura, quando o Senhor determinou, aquela filha despediu-se tranquilamente dos seus e partiu, deixando a todos imersos na mais profunda saudade, como fora previsto. Levava, porém, em seu coração, a ligação maravilhosa que havia de produzir desde então, a ligação necessária entre o lar que deixara na terra e o coração magnânimo do Senhor Jesus, da qual resultaria, como efetivamente resultou, o engajamento deste meu querido amigo de velhos tempos, nesta cruzada de esclarecimento em franco desenvolvimento na terra. O fato que ora vos relato, à parte a relação sentimental que envolve no caso presente, serve para explicar várias desencarnações chamadas prematuras, porque obedecem em regra a motivos semelhantes. Eu vejo lágrimas nos olhos deste meu querido amigo ao tocar em corda tão sensível do seu coração. Ele sabe, entretanto, e tem disto grande alegria, que aquela que encheu de alegrias o seu lar durante 23 anos, é hoje um dos funcionários categorizados do grande hospital mencionado, como competente encarregada do fichário e de parte da contabilidade, em cuja especialidade se diplomara na terra. Sejam quais forem, pois, as atividades desempenhadas no alto pelos desencarnados, todos estarão presentes nas horas de render graças a Deus, que são as horas da oração. Constitui grande alegria para todos,
Assistir a esse belíssimo espetáculo proporcionado pela reunião de milhares de almas elevando louvores a Deus e a Jesus ao cair das tardes. Uma intensa luminosidade então se projeta para o alto, a qual é dali irradiada a todos os lares da terra como contribuição das almas do além para ajudar cada ser encarnado a carregar a sua cruz. Isto que ora vos descrevo em largos traços, vós tereis oportunidade de testemunhar algum dia, como fizestes no passado, entre uma e outra das vossas várias encarnações. São traços apenas de quadros belíssimos que a todos vos aguardam quando isto ocorrer, diante dos quais jamais tereis vontade de mergulhar novamente na carne, a não ser para prestar novos serviços a Jesus. Guardai bem isto. Nota do médium: ao terminar o ditado do capítulo acima, o espírito de Paulo de Tarso teve a cativante gentileza de ditar o seguinte bilhete: querido amigo, tomei a liberdade de grafar o assunto relacionado com aquele espírito querido, a quem todos nós também queremos muito no alto, e o fiz como uma demonstração necessária a muitos outros pais que permanecem inconsoláveis ante a perda de seus entes queridos ainda na infância ou juventude. Peço-te desculpas pela emoção que te causei, e também que deixes o capítulo como está. Abraça-te, Paulo de Tarso. Capítulo 16. A imagem da terra, vaidade e ambição como causa dos conflitos guerreiros, ignorância espiritual, punição dos responsáveis cumprindo encarnações penosas, origem do progresso atual, captação de grandes ideias, o ar está cheio de ideias. A imagem que da Terra fazem os habitantes de outros mundos mais evoluídos, é que a vida nesta pequena esfera transcorre entre desentendimentos constantes entre os seus habitantes, de maneira a tornar a vida terrena um verdadeiro pesadelo. Os espíritos aqui encarnados sabem que assim não é totalmente, mas algumas entidades de planetas mais adiantados sempre têm sua razão. Haverá, porém, necessidade dos habitantes da Terra se desentenderem tão frequentemente como até agora, com o objetivo de tornar a vida mais feliz para os seus contemporâneos? Claro que não, é a resposta certa. Examinando-se atentamente as causas dos desentendimentos humanos em todas as épocas da história terrena, como tem sido examinada no alto, uma conclusão se encontra para todos os conflitos desencadeados pelos dirigentes dos povos que os promoveram. Em todos eles têm preponderado estas duas causas, vaidade e ambição. Exatamente estas foram as causas principais de todos os conflitos guerreiros desde os tempos imemoriais e não outras. Nenhum daqueles conflitos teve por base o bem-estar, o progresso ou a felicidade dos governados de cada dirigente ocasional na Terra, mas unicamente a intenção de domínio sobre maiores áreas da população humana, para a satisfação da vaidade e ambição de grandeza de quantos se encontraram ocasionalmente à frente do governo das nações guerreiras. Bem examinadas as circunstâncias, entretanto, como realmente o foram pelas forças superiores que a tudo presidem no espaço, chegou-se sempre à mesma e única conclusão: as guerras fratricidas deflagradas pelos governantes terrenos de numerosas nações, tiveram invariavelmente por causa a vaidade e ambição, sinais evidentes do estado de ignorância espiritual de seus responsáveis. Sim, estimados leitores, somente o estado de profunda ignorância espiritual é capaz de arquitetar a deflagração de um conflito armado contra seres humanos viventes em outras áreas da Terra, sabendo que o resultado infalível será, antes de tudo, a interrupção de muitos milhares ou milhões de vidas tão preciosas como a sua própria, a título de satisfazer possível vaidade ou ambição de poderio maior. Nada mais injusto do que tais procedimentos, meus estimados leitores, e tão vastos têm eles sido infelizmente em toda a história da humanidade. Seus responsáveis, porém, com algumas exceções, têm pago bem caro o mal que causaram aos seus contemporâneos, e disso se arrependeram muitos deles bem amargamente, através de reencarnações em que muito padeceram. Podereis talvez me perguntar por que eu disse acima que isso aconteceu com algumas exceções. A razão de que nem todos os conflitos humanos se originaram da vaidade e ambição de grandeza dos respectivos governantes, é que em alguns casos esses conflitos surgiram da necessidade de despertar os seres humanos do estado letárgico em que por vezes têm mergulhado,
mercê de interesses e práticas sentimentais nada condizentes com os objetivos superiores de suas vidas terrenas. Senhores do seu livre-arbítrio, vários povos se entregaram de tal maneira aos prazeres dos sentidos em diversos estágios da humanidade, que para os despertar desse estado se tornou necessário usar o ferro e o fogo dos conflitos guerreiros, sempre com o resultado esperado. Antes, muito antes mesmo de uma tal decisão por parte das forças superiores, outros recursos foram tentados através de emissários e profetas junto às populações humanas assim desviadas de sua verdadeira conveniência, procurando acordar nelas o sentimento do bem e do progresso espiritual, razão exclusiva de sua vinda ao solo terreno. Quando, entretanto, se constatou a insuficiência da palavra iluminada ante o endurecimento dos corações, outro recurso não existiu senão a provocação de conflitos em que tais populações se vissem envolvidas e cessassem de todo o desvirtuamento de suas vidas, em face do sofrimento em que mergulhavam. Nestes casos, que têm sido vários nos 2 últimos milênios, os elementos que tais conflitos desencadearam na Terra, foram espíritos escolhidos para essa tarefa pelo seu valor e determinação, sendo por isso galardoados em seu regresso ao plano espiritual. Ao passo que os demais, aqueles em quem tem recaído a responsabilidade dos morticínios que promoveram, movidos pela sua grande vaidade e ambição de grandeza terrena, aqueles que assim se conduziram, têm amargado, como disse, esses crimes contra a vida e felicidade do próximo, cumprindo encarnações penosas na terra, durante as quais têm conseguido eliminar de todo tão graves defeitos. É certo que boa parte do progresso ostentado hoje em dia nesta pequena esfera terrestre, adveio precisamente através dos conflitos humanos em que os espíritos encarnados se empenharam no descobrimento de processos e meios de aniquilamento da parte contrária, que eu não designarei de inimigo. Com isto muitos instrumentos novos surgiram em todos os setores da vida humana, com geral benefício para a coletividade. De algum modo, pois, os desentendimentos têm sido úteis ao progresso da humanidade. Melhor seria, contudo, que os cientistas ocasionalmente na Terra se entregassem ao estudo dos meios de promover o progresso do mundo terreno e consequente felicidade de seus habitantes, mas o fizessem em ambiente de paz e harmonia entre as nações. Isto é possível, perfeitamente possível, desde que os espíritos ocasionalmente encarnados se mantenham, como necessitam, em ligação constante com as forças superiores, para receberem das mesmas a inspiração que os ajudará a planificar no plano terreno novas e grandiosas descobertas. Isso tem sido igualmente possível nos mundos mais adiantados, onde foram de todo abolidos os conflitos armados, e esses mundos continuam a progredir em todos os sentidos. Eu direi ainda aos homens preparados, que à sua disposição se encontram numerosas ideias já muito inspiradas pelas forças superiores, flutuando sobre o ambiente da Terra. Sua captação pelas mentes preparadas depende exclusivamente de um pouco de tempo para meditação, durante a qual a mente se descarrega e se torna apta a receber as ideias que se encontram inteiramente à mercê da mente humana. Uma disposição favorável para isso, já o sabeis, consiste na limpeza do campo mental de cada um ao fim de um dia de trabalho, em que o trato de vários assuntos deixa a vossa mente envolvida numa espécie de nebulosa que a torna impenetrável às grandes ideias. Para dissolver a nebulosa mental, nada tão eficiente como a prece pronunciada ou mesmo mentalizada em recolhimento, cuja projeção luminosa elimina totalmente não só a condensação nebulosa ali acumulada, como produz no campo mental de quem a faz uma intensa luminosidade que completa a sua limpeza. Se, em seguida à prece, o ser humano entra no estado de meditação durante alguns minutos, 10 a 15 no máximo, então é certo que grandes e belas ideias lhe ocorrerão a partir desse momento, captadas entre aquelas que mais se harmonizarem com as possibilidades de sua mente. Todos vós, leitores meus, tendes as vossas possibilidades neste sentido. Relacionadas com a vossa profissão e aptidões, existem no plano mental de que falei, ideias magníficas à espera de quem as possa captar e assimilar para o progresso e bem-estar de todos. No campo dos motores de toda espécie, no de usos domésticos, dos transportes individuais ou coletivos, no da alimentação,
sua conservação e acondicionamento, da navegação aérea e marítima, da indústria em geral e muitos outros, existem ideias à disposição das mentes humanas para serem aplicadas na Terra. Com o objetivo de facilitar o vosso trabalho neste sentido, eu darei em seguida mais alguns esclarecimentos. É natural que nem todos os leitores aspirem captar várias ideias ao mesmo tempo, porque não poderiam ocupar-se de todas elas. Vamos usar, por conseguinte, um método que eu reputo excelente porque jamais falhará. Assim o leitor que se dedicar, por exemplo, à especialidade de máquinas e motores, gostará de descobrir um aperfeiçoamento novo nessa especialidade, e então sua meditação se fará em torno desse setor. Pense nas suas máquinas ou motores, mas pense demoradamente, vendo em pensamento esses objetos. Como algo de novo existe neste setor, com toda a segurança a ideia a respeito lhe será inspirada do modo mais claro à sua compreensão. Essa inspiração pode vir a tornar-se positiva até o dia seguinte, mas virá infalivelmente. No campo das demais profissões ou especialidades, o processo é o mesmo. Cada qual no seu ramo de atividade ou paralelo, encontrará sempre uma ideia que lhe será muito útil, mesmo daquelas chamadas de geniais. O essencial é pôr a mente a funcionar. O industrial que desejar introduzir um melhoramento na sua indústria, um novo e mais útil processo de embalagem, por exemplo, não tem mais a fazer do que mentalizar esse desejo em sua meditação diária. O que de melhor existir no particular ser-lhe-á transmitido à mente, uma, duas ou mais vezes seguidas, de maneira que possa ser aplicado em sua indústria. É já bem antigo o adágio que todos conheceis de que o ar está cheio de ideias novas, é só aplicá-las. E isto é uma grande verdade. O processo de atrair essas ideias é um só, a meditação. E como a meditação se encontra na própria vontade de cada um, e nada vos custa além dos 10 a 15 minutos diários, todos estáis habilitados a captar grandes e valiosas ideias, tanto para o progresso terrestre quanto para o vosso próprio engrandecimento. Eu acrescentarei ainda o seguinte: a circunstância de um espírito encarnado desejar fortemente realizar algo de novo e útil ao progresso da coletividade, a começar pelo seu próprio, e nisto ocupar a sua mente durante a meditação diária, pode conduzir mesmo esse espírito durante o sono do corpo à região espacial em que tal melhoramento existe, para que o contemple de perto e possa melhor gravá-lo no seu subconsciente. Isto ocorre, aliás, muito frequentemente em todo o planeta, comparecendo milhares e milhares de almas encarnadas em visita aos setores onde tenham interesse ou necessidade de conhecer seja o que for para aplicar em sua atividade terrena. No dia seguinte ou nos subsequentes, essas almas sentem-se aptas à realização daquilo que muito desejavam realizar e foram aprender durante o sono. Eis aí, leitores meus, o método facílimo, pelo qual podereis dar a vossa contribuição ao progresso do mundo em que presentemente vos encontrais, e ao vosso próprio progresso e bem-estar. Se minha ajuda, modesta embora, desejardes em qualquer momento em favor de vossas aspirações na terra, eu me coloco desde agora à vossa disposição no alto para aquilo em que possa servir-vos. É bastante que me chameis pelo nome, seja este com o qual assino o presente livro, que é o mesmo que ainda hoje conservo dos meus trabalhos em prol do cristianismo, seja por aquele com que me distinguiu a Igreja de Roma. O título de São ou Santo existe apenas na terra, no alto todos usamos com muito agrado de irmão, que melhor define o sentimento de fraternidade de todas as almas no universo. Como, porém, o chamamento de qualquer entidade é sempre acompanhado de um pensamento da fonte emissora do chamado, é este pensamento que nos chega mais rapidamente, antes mesmo que o som produzido pela pronúncia do nome. Assim pois, meus estimados leitores, eu estarei à disposição do vosso chamamento onde quer que me encontre, e com grande alegria vos conduzirei ao setor espiritual que desejeis visitar para nele aprenderdes seja o que for para aplicar em vossa vivência terrena. Mas ainda desejo esclarecer-vos não ser eu o único a servir-vos, caros leitores. Ficai certos de que um pedido vosso nesse sentido irradiado mentalmente no instante de vossa meditação, encontra um número incontável de entidades prontas a servir-vos,
pelo desejo exclusivo de serem úteis a irmãos encarnados como nós, que desejam aprender algo no espaço. Guardai bem isto em vossas mentes. Capítulo 17. Melhoramentos programados para o próximo século. Novos elementos de progresso surgirão na Terra. Missionários de serviço divino. Não há mais tempo para esperar. Tarefa das forças superiores. Meu objetivo real. Faculdades mediúnicas que valem tesouros. As forças superiores que dirigem e superintendem a vida humana neste plano físico. Muito se tem esforçado desde os primórdios, no sentido de despertar na memória dos espíritos aqui encarnados, muitos dos conhecimentos e experiências acumuladas através de suas vidas anteriores. Isso tem sido conseguido em parcela mínima em face da impenetrabilidade da carne e as ideias espirituais, porém esta parcela mínima tem podido implantar no mundo terreno a vultosa série de melhoramentos que conheceis. Como não bastem os melhoramentos atuais às necessidades do progresso a ser alcançado por esta pequena esfera terrena, é que foram programados outros melhoramentos a serem implantados no decorrer do próximo século. Verificaram igualmente as forças superiores ser imprescindível também uma modificação mais ou menos profunda na estrutura do planeta, onde existem há milênios grandes áreas inaproveitadas pela população. E para transformar essas áreas em campos férteis na produção de alimentos, ante o crescimento do número de habitantes que estão chegando à Terra, tornou-se também imprescindível promover uma transformação em profundidade. Com a transformação já em curso, não pequeno número de elementos de progresso irão surgir do solo terreno, onde se encontram ainda ocultos vários metais ainda desconhecidos da ciência humana. É em face dessa transformação que o Senhor do Mundo planificou com as forças superiores a campanha de esclarecimento da população terrena, para que a mesma não venha a ser tomada de surpresa ou mesmo de pânico, quando certos fatos se positivarem. Para esse esclarecimento de toda a população da Terra, o Senhor do Mundo destacou um elevado número de servidores, quase se podendo dizer que todos os seus luminosos auxiliares já se encontram no ambiente terreno com esse objetivo. A uns foi determinado o exercício da sua parte por meio da palavra escrita, como é o caso deste espírito que vos fala, e também do luminoso irmão Tomé, a fim de que, ficando registrada no papel e em livros, esta palavra possa servir ao maior número possível de nossos irmãos terrenos. A outros incumbe a tarefa de agir por meio da palavra falada em pequenos auditórios, o que também está sendo feito, para que, entrando pelos ouvidos, esta palavra iluminada pela origem e pela fé, possa permanecer na memória dos ouvintes. Sendo, entretanto, ainda muito reduzido o número de organizações espiritualistas onde os emissários do Senhor possam pronunciar-se, tornou-se necessário utilizar ao máximo o processo inspiratório, e este vem sendo desenvolvido de tal maneira, que os elementos mais categorizados de todas as religiões estão sendo já inspirados neste sentido com resultados apreciáveis. Não há tempo para maiores delongas no calendário dos acontecimentos telúricos que vêm por aí. Não há tempo para esperar que este ou aquele Filho de Deus na Terra resolvam aceitar ou não que todos nós emissários do Senhor do Mundo estamos comunicando à Terra. Só há tempo de cada um lançar mão do único meio de segurança ao seu alcance que é o contato diário, fervoroso e sincero com as forças superiores, representadas na Terra pelo Senhor Jesus. O que aí fica, todos vereis que constitui o assunto inicial e primordial de todos os capítulos, por constituir em verdade a razão e objetivo fundamental de minha presença junto a vós, leitores meus, através das páginas deste livro. E eu me considero imensamente ditoso em poder falar-vos por este meio, graças ao irmão que me serve de instrumento para isso, enviado à Terra pelo Senhor Jesus no fim do século passado, precisamente com a finalidade que hoje tão fiel e entusiasticamente cumpre. Ele é também, permiti-me dizê-lo, um dos luminosos servidores de Jesus há longos séculos, tendo feito parte do seu pequeno núcleo de servidores no início da era cristã. Já tem servido igualmente, e muito, a propagação pelo exemplo e pela fé, desta consoladora doutrina do amor e da fraternidade, possuindo como eu próprio, em seus arquivos espirituais, o registro de não pequenos sofrimentos de que foi alvo em duas, pelo menos,
de suas encarnações, quando sentiu necessário dar testemunho da sua fé na doutrina de Jesus. Tendo voltado ao solo terreno com o objetivo desta grandiosa tarefa, é para nós outros motivo da maior alegria podermos constatar que está cumprindo admiravelmente. Alonguei-me um pouco neste detalhe, com um objetivo diferente do que possais imaginar, ao referir-me assim ao meu intermediário. Meu objetivo real, verdadeiro, é o de despertar em cada um de vós leitores meus, a ideia de que podereis ser também portadores de missão de serviço divino igualmente grandiosa, e vos preocupeis em desempenhá-la da melhor maneira ao alcance de cada um. O mundo em que viveis, porque vos foi designado para que desenvolverdes as vossas faculdades latentes, de instrução, cultura, progresso e elevação moral, a fim de que possais todos vós tornar-vos a seu tempo novos e eficientes mensageiros das forças superiores onde quer que possais desempenhar tarefas dignificantes. O mundo em que viveis, dizia, não tem limites no seu progresso evolutivo, assim não tem os espíritos que o habitam. E assim sendo, aqueles dos habitantes de hoje como os do próximo século que quiserem cooperar com a sua parte nessa grandiosa tarefa, basta-lhes a tratar de desenvolver aptidões e faculdades que já possuem para ajudarem as forças superiores nessa tarefa dignificante. Poderá parecer alguém menos preparado ou esclarecido, que sendo as forças superiores a própria grandeza e poder espiritual a dirigir e superintender a vida terrena, não estejam a precisar do concurso dos espíritos aqui encarnados. Equivocado estará porém, quem assim pensar, e eu explicarei por quê. As forças superiores incumbe a tarefa essencialmente espiritual da projeção de ideias de harmonia e progresso sobre o ambiente terreno, inspirando os homens e as mulheres a respeito do que realmente convém ao progresso espiritual de cada um. Incumbe, igualmente, às forças superiores, evitar por meios que lhes são próprios, que certos acontecimentos se positivem ou se prolonguem quando contrários ao bem-estar e à felicidade de quantos neles estejam envolvidos. Isto é tarefa permanente das forças superiores que se cumpre dia e noite em toda a superfície terrena. Se, entretanto, aquelas forças necessitam de remover, por exemplo, pequeno obstáculo material, ainda que lhe seja uma pedrinha ou uma palha, para o cumprimento necessário de sua tarefa, elas têm de recorrer ao concurso dos elementos encarnados porque também são matéria, sem os quais o obstáculo não poderia ser removido. Para esse fim é que nascem constantemente no solo terreno entidades portadoras de aptidões e faculdades mediúnicas já devidamente preparadas para exercer determinada função no tempo próprio. Quantos de vós, leitores meus, não sereis portadores de faculdades mediúnicas notáveis? Podereis acaso dizê-lo? Certamente não podereis responder pela negativa, se ainda não as experimentastes. Eu, porém, vos afirmo com todo o fundo de verdade, que aqueles em cujas mãos se encontrar este livro, já trouxeram ao reencarnar, faculdades mediúnicas que valem tesouros, e que serão capazes de proporcionar aos seus portadores aquele belo e valioso galardão que nosso Senhor destina aos seus servidores na terra. O que fazer então? Perguntar-me-eis certamente. O que apenas haverá a fazer é, conforme já o sabeis, em primeiro lugar entrar em contato com as forças superiores por meio da meditação, e indagar delas qual a tarefa que estareis aptos a desempenhar no serviço divino, no ambiente em que viveis. A resposta à vossa indagação não se fará esperar, porque em verdade elas estão bem atentas ao pensamento de quantos filhos se lhes dirigem. Se o conhecimento da resposta à vossa indagação não se positivar de imediato em vosso cérebro, não tenhas dúvida de que o tereis a seguir ou mesmo nos dias subsequentes. Muitas vezes isto sucede na conversação com um amigo ou conhecido, na qual as forças superiores procuram intervir para que de uma palavra ou de uma ideia surgidas nessa conversação, possa resultar o esclarecimento acerca do caminho a seguir no desempenho da missão de cada um no serviço divino na Terra. Esse esclarecimento surge não raro da simpatia manifestada ou apenas sentida pelo ser humano por este ou aquele ramo das práticas espiritualistas cristãs ao seu alcance, sendo isso uma indicação positiva de suas inclinações. O meio do qual me utilizo, por exemplo,
para ditar estas páginas nas quais eu ponho toda a sinceridade do meu coração a serviço da vossa maior felicidade. É um meio bastante eficiente para praticar alguém belos atos a serviço de Jesus. Servir de intermediário de entidades evoluídas que desejam falar aos irmãos encarnados a respeito de sua própria felicidade, é sem dúvida um dos maiores serviços à coletividade, cujos trabalhos serão sempre recebidos com o maior interesse, e muito mais destacado ainda para o futuro, pela simples razão de que espíritos sabidamente endurecidos ou materialistas não reencarnarão jamais nesta pequena esfera. Tais elementos humanos que ainda os há em quantidade na Terra, não mais voltarão nessa qualidade. Ao desencarnarem proximamente, ou seguirão destino compatível com suas vibrações atuais, em direção a mundo inferior a este, ou ficarão estacionários no alto pelo tempo necessário ao aprimoramento de suas ideias. Assim pois, qualquer palavra recebida mediunicamente na Terra, ditada por entidades credenciadas pelo Senhor, será recebida com interesse e alegria por quantos a tiverem ao seu alcance. Podereis talvez desejar saber como identificar a palavra quando autorizada ou não pelo Senhor, e eu com satisfação procurarei esclarecer-vos. Preliminarmente devereis saber que tanto no alto quanto na terra existem entidades, espíritos, mais e menos desenvolvidos culturalmente, mas todos sinceros, honestos e bons na exposição de suas ideias. Se, por conseguinte, uma entidade espiritual utilizar um intermediário terreno, médium, para transmitir conselhos à humanidade, só haverá que analisar a ordem desses conselhos. Se tal entidade se apresentar em nome do Senhor Jesus, é óbvio que seus conselhos e ensinamentos se desenvolverão integralmente no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da alma humana, dentro dos princípios cristãos que todos conheceis. Qualquer que possa ser o nível da linguagem na qual se manifeste, o sentido de sua mensagem deve ser o mais puro e santo no encaminhamento de seus leitores para Jesus e para Deus. Ao contrário disso, porém, se a entidade procurar manifestar ideias contrárias aos princípios cristãos concretizados no espírito de fraternidade e do amor ao próximo, então tratar-se-á porventura de alguma entidade desautorizada, ou ainda em estado que lhe não permita dar conselhos aos seus irmãos encarnados. Isso que aí fica é simplesmente uma maneira de poderdes ficar sabendo como se apresentam e como operam os seres espirituais que eventualmente se comunicam com os encarnados. Tendo todos previamente os cuidados de elevar uma prece ao Senhor ao dar início ao trabalho mediúnico, perigo não existirá de vir manifestar-se uma entidade incapaz de bem desempenhar aquela tarefa. A prece terá o mérito de desanuviar o campo mental daquele que a faz, atraindo concomitantemente para junto de si o seu guardião espiritual, que não permitirá a utilização do vosso instrumento mediúnico senão por quem estiver autorizado para isso. Existe, contudo, uma única possibilidade de ser o médium enganado em casos tal, o caso em que o estado inferior da sua moral pessoal não permita a aproximação e utilização do seu instrumento mediúnico por entidades evoluídas. Em casos tais, a própria mensagem falará por si mesma. O estado inferior da moral pessoal do médium, por melhor que o seu instrumento possa ser considerado, assemelha-se a qualquer instrumento musical, um piano, por exemplo, cuja desafinação por descuido ou mau uso do seu proprietário o tornasse imprestável para a execução da desejada partitura. A afinação, no caso do médium terreno, consistirá então no abandono de todas as práticas condenadas pelos bons princípios de moral cristã, constantes dos 10 mandamentos que bem conheceis, podendo restaurar de tal modo o seu instrumento, que o próprio Divino Mestre poderá vir utilizá-lo. Eis aí, leitores e irmãos meus, o que me parece um excelente conselho para cada um de vós. Colocai então o vosso instrumento mediúnico à disposição do Senhor, e Ele designará alguém em condições de utilizá-lo. Capítulo 18. A Terra nos seus primórdios, origem do processo guerreiro, proibidos de reencarnar os espíritos guerreiros, mudança de profissão, o que à Terra pertence na Terra fica, a Terra do futuro, uma operação no corpo mental. Quando este mundo terreno foi entregue aos seres humanos a fim de nele desenvolverem suas aptidões e faculdades espirituais,
foram destacados para que encarnarem também, espíritos possuidores de grande evolução, com o objetivo de orientarem os outros viventes em tudo quanto eles necessitassem. Por essa época a vida humana era simples, porque sendo a terra bastante espaçosa para abrigar a todos os viventes, os homens circunscreviam as suas ambições a pouco mais do que a própria alimentação e moradia, áreas de pastoreio dos animais domésticos e nada mais. Até